O Brasil é um país tão bizarro, mas tão bizarro, que a gente conseguiu ter as duas eleições mais esquisitas da nossa história, logo uma seguida da outra. 2018, a gente já falou aqui, foi uma loucura total, e 2022, que de certa forma foi uma continuação do processo do qual 2018 faz parte, acabou sendo também uma eleição cheia de coisas novas e coisas impressionantes. Então esse episódio aqui, ele vai ser um pequeno compilado de algumas coisas loucas sobre 2022, desde as que parecem meio que uma invenção, até as que são loucas mesmo. E a gente vai usar o livro que se chama De Bolsonaro a Lula 3, do Antônio Lavareda, que é doutor em ciência política, mestre em sociologia e professor na Universidade Federal de Pernambuco. Você já sabe, mas eu vou repetir, o link para o livro você encontra na descrição do episódio. Então bora lá! O primeiro ponto é uma afirmação que a gente cansou de ouvir e que o autor questiona, que é o seguinte: o Brasil saiu dividido das eleições de 2022. Será que saiu mesmo? O resultado das eleições reflete a vontade daquele pedaço do eleitorado que compareceu para votar no dia do pleito. A opinião pública, ela é formada pelo total do eleitorado, tendo ele ido votar ou não. Então, quando fazem uma pesquisa para saber quanto a população aprova ou desaprova um governo, não interessa se você votou na última eleição, interessa que você faz parte do eleitorado. E no caso de 2022, existiu um esforço muito grande, através de várias iniciativas, para tentar evitar que a abstenção crescesse do primeiro para o segundo turno. E isso teve resultado. A gente teve uma redução inédita de 0,38% da abstenção em comparação com o primeiro turno. Só que isso não foi suficiente para impedir que 32 milhões de brasileiros deixassem de votar. E não é muito difícil a gente projetar como que votaria esse monte de gente que não votou. A gente sabe, pelos dados do próprio TSE, que esse grupo é composto, na maioria, por pessoas de baixa escolaridade. E a gente viu que o Lula era a preferência da maioria dos eleitores que se encaixam nesse recorte. E com isso, a gente vê que, considerando só quem não votou, o Lula teria 61% dos votos contra 39% do Bolsonaro. Isso alteraria o placar final para 53-47. E isso sem a gente considerar as intenções de voto que foram perdidas nos votos nulos, que não necessariamente significam uma anulação intencional. Muitas vezes, os nulos acontecem por conta de erros. A gente viu lá em 2024, nas eleições municipais de São Paulo, as pessoas queriam votar no Boulos, mas acabavam apertando 13 na urna porque não sabiam o número do PSOL. Sabiam só que o Boulos era o candidato do Lula. Isso é um exemplo. E esses erros também acontecem com mais frequência com pessoas de baixa escolaridade. E foram quase 4 milhões de votos nulos em 2022. Então, quando a gente quer falar de divisão, de polarização, é importante olhar para tudo isso, além do resultado das urnas em si. Outro ponto que vale a pena levantar, já que inclusive para explicar o primeiro ponto a gente mencionou o trabalho das pesquisas, é o ódio que foi direcionado aos institutos que organizam esses trabalhos, Esse trabalho justamente de promover uma pesquisa e publicar os resultados. E o autor traz uma série de razões sobre por que a gente não pode tratar pesquisas eleitorais como prognósticos. Em primeiro lugar, ele chama atenção para o fato de que em 2022 o Brasil estava há 12 anos
sem fazer um censo. O último tinha sido feito justamente naquele ano. E aí fica difícil saber se a amostra com que você está trabalhando é realmente representativa, né? Se ela tem mesmo uma diversidade que te permita obter a partir dali uma compreensão adequada das preferências do eleitorado. Fora isso, a galera faz uma bagunça absurda com a margem de erro. Como diz o autor, elas aparecem como se fosse um personagem da campanha, né? O problema aqui não é a margem de erro em si, porque, né, isso é uma questão estatística, mas sim a maneira como se anuncia essa margem de erro. Por exemplo, quando você vê resultado de pesquisa sendo anunciado, sendo comunicado na televisão, no rádio, etc., se alguém tem 20% de intenção de voto, pela forma como se comunica, pode ser que ela tenha até 22%, né? Se a margem de erro for de 2 para mais ou para menos, pode ser que ela tenha até 22%, ou pode ser que ela tenha 18%. Se um outro, por exemplo, tem 2%, pode ser que ele tenha 4%, ou pode ser que ele não tenha nada. Ou pior ainda, se alguém tinha 19% e agora está com 20%, pode ser que essa pessoa avançou 22% ou recuou para 18%. Ou seja, isso é muito confuso, aí tem um monte de empate na margem de erro, e o autor alerta que isso é ruim para o espectador médio, isso confunde os eleitores. Outra questão é a alienação eleitoral, né? Os brancos, os nulos, a abstenção. É sempre muito difícil estimar quem vai deixar de votar. Isso é problema em vários lugares do mundo. E é mais complicado ainda em países em que o voto é obrigatório, porque aí deixar de votar não é só socialmente questionável, é também uma prática ilegal. Então, quando você pergunta numa pesquisa sobre voto, a chance de alguém admitir que não vai votar diminui demais. E aí o autor traz um exemplo. Numa pesquisa antes das eleições de 2022, no IPESP, a alienação potencial, somando os brancos e nulos, que era de 7%, e os indecisos, que era de 2%, chegou então a 9%. No Datafolha, isso deu 8%, né? No caso da sua folha, você tinha 6% de branco e nulo e 2% de não sabe. E aí você se pergunta, né? Qual que era a chance em 2022 da alienação, né, da abstenção, e junto com brancos e nulos, ser de 8% ou 9%? Não tem como. O histórico brasileiro, em eleições recentes, tinha sido pouco mais de 27,3% em 2018 e 27,2% em 2014. Ou seja, mais de 40 milhões de eleitores não votaram em ninguém em 2018. No primeiro turno, e 42 milhões não votaram no segundo turno. Em 2022, ninguém tinha nenhuma razão para achar que isso ia ser diferente. Em 2020, por exemplo, nas municipais, a gente viu esse número em 31%. Então, assim, pegando esses números, a gente sabe que a abstenção não estava bem representada nesses levantamentos e que esses números eles iam alterar de algum jeito o que se estimava. E como a gente já viu, a abstenção costuma ser maior entre os eleitores com renda e escolaridade menores. Outra coisa complicada para a pesquisa eleitoral é o voto estratégico. Muitos eleitores preferem abrir mão de votar no seu candidato favorito se eles acharem que com isso podem ajudar a evitar que uma tragédia aconteça, ou seja, que um candidato muito pior acabe ganhando. No Brasil, 39% dos eleitores admitiram a hipótese de votar estrategicamente na eleição presidencial de 2022. E aí a gente tem uma situação engraçada, porque esse eleitor decide se o candidato dele tem ou não chance de competir usando as próprias pesquisas. Ou seja, como o autor mesmo resume, abre aspas, as pesquisas são usadas por esse eleitor exatamente para alterar o que ele mesmo declarou nas pesquisas. Fecha aspas. E é claro que os recursos que os institutos de pesquisas têm para lidar com esse tipo de comportamento são poucos, né? Como é que você vai poder estimar quem é essa pessoa que vai mudar de opinião um dia antes porque percebeu que o candidato preferido estava indo mal? É muito complicado. E por último, ainda tem aquela pessoa que simplesmente vota sem ter o menor critério, né? Ele viu ali o candidato na TV alguns minutos antes, ou o nome do candidato começa com a letra do nome do filho, enfim, qualquer coisa. E isso, lógico, também não é fácil de pôr na conta. Deixando de lado agora essas contestações do autor, vamos falar do que ele encontrou como realmente marcante
em 2022. Número 1, que é o mais óbvio, né? Foi a primeira disputa em que um presidente tentava a reeleição e perdeu. FHC, Lula e Dilma ganharam em 98, 2006 e 2014. E isso é impressionante, porque uma das coisas que a gente mais escuta falar quando o assunto é eleição é que quem tem a máquina na mão, né? Quem tem poder para alterar as circunstâncias, geralmente leva uma vantagem muito grande na disputa. Número 2. Foi a primeira vez que um presidente enfrentou um ex-presidente. A gente já tinha visto alguns exemplos anteriores de ex-presidentes disputando lá, Getúlio, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, mas nunca contra presidentes ainda no cargo. Então essa foi a primeira vez. Até fora do Brasil, isso é bastante incomum. Só uma vez, em 1912, nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa assim, que foi quando o presidente Taft enfrentou o ex-presidente Theodore Roosevelt e os dois perderam para o Woodrow Wilson. Número 3. Foi a primeira vez que alguém se elegeu presidente pela terceira vez. E isso tendo concorrido 6 vezes em um intervalo de 33 anos. Ninguém mais fez isso, segundo o próprio autor, se a gente considerar o mundo democrático. Essa coisa de tantas eleições presidenciais disputadas por alguém durante tanto tempo. Número 4. Primeira vez que um presidente foi eleito ganhando em só uma das 5 regiões do país, que foi o Nordeste. O FHC, nas 2 vezes que ele competiu, e o Lula em 2002, eles foram eleitos liderando em todas as regiões. O Collor em 89, o Lula em 2006 e o Bolsonaro em 2018 conseguiram ganhar em 4. A Dilma em 2010 ganhou em 3 e em 2014 ganhou em 2. Número 5. Pela primeira vez, a segmentação por gênero foi decisiva na escolha do presidente. As mulheres definiram a eleição de 2022. Elas deram 56% dos votos delas para o Lula. Se dependesse dos homens, o Bolsonaro tinha sido reeleito levando 55% dos votos. Uma coisa parecida tinha acontecido ali em 2018, só que não foi assim tão explícito, né? Foi, na média das pesquisas, o Bolsonaro e o Haddad meio que empatavam na margem de erro no segmento feminino. Número 6. Nunca antes na história desse país, um candidato tinha sido eleito derrotando o adversário só na faixa de renda entre 0 e 2 salários mínimos. E aqui o Lula levou por 64% a 36%. Isso ajuda a entender por que no segundo turno a questão da abstenção ficou tão dramática, rolando até bloqueio em estrada, enfim. Número 7. Foi a disputa mais polarizada até hoje. A gente fala bastante de 2018, mas naquela eleição, os 2 líderes somados tiveram só 75% dos votos válidos no primeiro turno. E no segundo turno, eles tinham 10 pontos de diferença. Em 2022, o Lula e o Bolsonaro concentraram 92% dos votos no primeiro turno. E no final, a diferença foi de 1,8 percentual. Número 8. Pela primeira vez, um candidato de oposição se elegeu na contramão das eleições estaduais, que na maioria garantiram reeleições e aumentaram a representação do campo ideológico oposto no Congresso. Essa é longa, né? Mas eu vou explicar. O Lula conseguiu se eleger como oposição no meio de eleições que tinham uma tendência muito forte de manter o avanço da direita e também reeleger os candidatos que ocupavam os cargos no executivo. Isso é classificado como eleições mantenedoras, né? E, geralmente essas ondas elas se replicam por todo o país. Então, isso que aconteceu em 2022 foi muito curioso, porque você tinha no país inteiro uma onda de eleições mantenedoras, ou seja, que estavam mantendo esses incumbentes do poder executivo nos seus cargos, só que para a eleição presidencial isso não aconteceu. O Lula, que era oposição, ganhou. Então, esse é um dado bastante curioso. Para você ter uma ideia, dos governadores candidatos, 90% se reelegeram, e essa foi a maior taxa da história da nova república. E a votação dos partidos de direita na Câmara dos Deputados chegou a 62%, 3 pontos a mais do que no pleito anterior. Então a tendência era de quem está no cargo ficar e de que a direita levasse vantagem, ou seja, tudo que o Lula não tinha. Número 9. O Brasil passou a ter o chefe de Estado mais velho da história, com 77 anos. Eu não vou elaborar essa aqui porque já deu desse assunto. Número 10. Por último, mas não menos revoltante, a gente nunca tinha visto o resultado das urnas ser tão atacado. É comum ter protesto depois do resultado de uma eleição. Não falta exemplo disso. Mas essa coisa assim tão contínua, repetida, com participação dos militares. Enfim, Antônio Lavaredo, de Bolsonaro a Lula 3. Dá uma olhada se quiser ver mais. Link pro livro tá na descrição. Eu fico por aqui mesmo. Um abraço.